Gente, eu estou aqui de volta hoje para continuar esse trabalho a respeito de teoria da conspiração. Aonde começa, aonde termina a teoria da conspiração, o que é verdade e o que não é. Talvez a gente nunca consiga enxergar através desse véu de fumaça, essa cortina de fumaça que foi lançada sobre a história mundial, por que não dizer, e quando não se consegue saber o que é verdade e o que não é. Mas o nosso trabalho é lembrar que pessoas que criaram as religiões, pessoas que desenvolveram o que hoje é a religião ocidental, estudavam a respeito disso. Elas estudavam a respeito da teoria da conspiração. Mas nós vamos chegar lá, porque um homem, há 2.400 anos, ou seja, mais de 400 anos antes de Cristo, ele havia avisado sobre a teoria da conspiração. Mas hoje nós vamos contar uma história que ficou muito conhecida no Brasil e no mundo, que é a história da Operação Prato. Quem é que nunca ouviu falar da Operação Prato? Os OVNIs que estavam atacando a ilha de Colares, no Pará, na Amazônia. Se fala tanto na Amazônia hoje. Então hoje nós vamos contar um pouco a respeito do que aconteceu na Operação Prato e o porquê que ela é tão importante para os teóricos da conspiração. No ano de 1977, a ilha de Colares, no local onde viviam 3 ou 4 mil pessoas no máximo, não chega a isso, acho, talvez, não recordo bem, faz muito tempo que não leio sobre a ilha de Colares. Mas viviam muito poucas pessoas ali, pescadores, se não me engano 3 ou 4 mil pessoas moravam ali naquela região de Colares, entre a ilha de Colares e os arredores da ilha. Moravam ali pouquíssimas pessoas. E essas pessoas começaram a relatar, pessoas que vinham de diversos locais da ilha, ou seja, não tinham contato umas com as outras, não poderiam contar uma mesma história, pois não se conheciam. Essas pessoas relatavam que estavam vendo luzes à noite. E que de um certo tempo, depois de só verem as luzes, essas luzes começaram a atacar essas pessoas com fachos de luz que atravessavam até mesmo os telhados das casas e atingiam as pessoas. Principalmente as mulheres eram marcadas no seio esquerdo com este facho de luz e as pessoas começaram a procurar os hospitais. O governo fez vista grossa durante um tempo, mas não pôde ficar sem fazer pesquisas. Procuraram o capitão da aeronáutica Urangê Holanda e perguntaram a ele se ele acreditava em discos voadores. Disse que tinha mente aberta e que seria possível ou não. Então destacaram esse capitão com mais 2 sargentos e foram para lá e ficaram 3 meses na ilha de Colares. Muitas fotos que foram guardadas pelo Ministério da Defesa. O Urangê Holanda era um homem que era responsável, já na época ele era um capitão responsável por toda aquela área de floresta, ele tinha experiência em floresta, sabia caminhar à noite só se orientando pelas estrelas, então era um homem preparado para aquele trabalho. E ele vai para lá e lá consegue fotografar fotos que depois em 2000 e alguma coisa, 2012 se não me engano, 2009, não recordo bem, não acompanho esse pessoal da ufologia, a aeronáutica e o governo brasileiro resolveram liberar as imagens. Então isso foi tudo fotografado, catalogado, é oficial. Esta história é oficial. Depois de alguns anos, o capitão, a Operação Prato termina em 77, ela começa em 77, em novembro, se não me engano, e no final de dezembro ela termina. Mas o Urangê Holanda ainda fica lá algum tempo indo lá aos finais de semana para investigar sozinho, já não mais de forma oficial. Depois, quando ele já havia saído da aeronáutica, já era coronel, estava na reserva, ele resolve entrar em contato com a revista UFO e resolve contar pela primeira vez, em frente a uma câmera, contar
toda a história de tudo que ele viu em Colares durante a Operação Prato. A narrativa dele vocês vão encontrar no YouTube, tem vários sites que falam sobre ufologia, vocês vão encontrar a história da Operação Prato. A Globo, inclusive, fez especiais sobre isso. É um caso um dos mais famosos da ufologia mundial. E o caso termina em 77. Até 78 ainda se vê alguma coisa, mas mesmo o capitão Urangê Holanda, né, quando o coronel, quando deu a declaração, disse que depois de 78 já não tinha mais. Foi muito rápido, foi em 77, final de 77, quando começou 78, já não tinha mais, já não tinha quase mais nada. Já não se viu mais nada, a ponto que ele desistiu de ficar lá procurando e veio embora. Mas o que é estranho é que após ele dar a declaração para a revista UFO, um mês depois, ele é encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro, na beira da cama enforcada com um cinto. Até hoje se discute se ele se suicidou ou se aquilo foi um assassinato forjado. O que talvez algumas pessoas não saibam e que os teóricos da conspiração pregam é que após ele ter feito todas as declarações, ele teria sido ameaçado e estaria procurando contato com pessoas para dizer o que estava acontecendo, para dizer aquilo que aconteceu após as suas declarações. Infelizmente, nunca saberemos. O coronel Urangê Holanda morreu. Mas o que é importante para nós é sabermos que em 1945, após o final da Segunda Guerra, os americanos e os soviéticos brigavam pelas tecnologias desenvolvidas pelos engenheiros cientistas nazistas. Tanto que levaram nazistas como Von Braun, que foi o homem que foi responsável, trabalhava na NASA, esse nazista trabalhava na NASA. Os americanos dizem que não levaram quase nenhum nazista, que ele foi o único, mas é mentira da grossa, né? Os nazistas que não prestavam, aqueles que não serviam para nada, pois tinham alguns nazistas que não serviam para nada, só tinham o cargo e o poder, pois eram umas bestas quadradas, fugiram através da Rota dos Ratos para a Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e até mesmo para os Estados Unidos. Moraram muito tempo nos Estados Unidos. Posso até fazer um trabalho a respeito disso, se os senhores se interessassem por esse assunto. Mas quando a guerra acaba, eles levam esses cientistas, não só os cientistas, mas como alguns experimentos que os alemães estavam fazendo. Entre eles haviam 2 que ficaram muito famosos, mas que chegaram para nós como histórias da carochinha. Um é o sino nazista, que apareceu na mídia e disseram que era simplesmente uma máquina de imagens holográficas e que pretendia ver o futuro ou ver o passado. É óbvio que os cientistas nazistas não estavam preocupados em ver o futuro, muito menos o passado. O que os cientistas queriam eram criar armas. E provavelmente os fachos de luz destes sinos nazistas que eram projetados, por exemplo, algumas pessoas viram as projeções de luz e eles disseram que aquilo era um projeto de luz holográfica, ou seja, projetar imagens falsas. Mas a verdade é que provavelmente aquilo fosse algum tipo de arma. Em outro experimento, encontraram aquilo que nós consideramos hoje que seria um disco voador, aquela imagem clássica do disco voador, ou seja, um prato com uma espécie de sino em cima. E esse experimento também sumiu, ninguém sabe aonde está. Existem fotos, mas ninguém sabe para onde foi levado. Alguns teóricos da conspiração dizem que estão na área 51. Não sei, nunca fui lá. Mas o que isso tem a ver? Bom, vamos partir então para as teorias dos teóricos da conspiração.
Vamos acreditar por um momento que tudo que aconteceu na Ilha de Colares não foi fato ligado à ufologia, não havia nada de extraterrestre nem de alienígena ali. Vamos supor que aquilo fosse um experimento de armas americanas. Por que em território brasileiro? Bom, em 1964, quando os militares brasileiros tomam o poder no Brasil, quem garante a soberania são os Estados Unidos. Naquele mesmo ano, Kennedy já não estava mais no poder. Quem estava no poder era Lyndon Johnson. E podemos supor que alguns anos depois o exército brasileiro permitiu, o governo brasileiro permitiu que se fizesse experiências e o local melhor seria naquela região ali que era muito pouco habitada. Então fizeram algumas experiências ali. Mas por que em 74, 78 simplesmente as coisas pararam de acontecer? Bom, acontece que o governo brasileiro não era submisso. O governo, existiam alguns militares que aceitaram a ajuda dos Estados Unidos para poder dar o golpe, porém existiam muitos militares extremamente nacionalistas ali naquele meio. E estes fecharam as portas para os americanos. O governo fechou as portas para os governos americanos, embora isso possa parecer estranho hoje. Mas a verdade é que quando, em 78, quem vai assumir é Jimmy Carter. Quem vai assumir em 78 é Jimmy Carter. E Jimmy Carter começa um processo para desacreditar e desmoralizar as ditaduras no mundo inteiro, e principalmente as ditaduras que estavam na América do Sul. E o Brasil era uma ditadura nesta época. As experiências são encerradas, segundo os teóricos da conspiração, as experiências são encerradas na Ilha de Colares, porque o governo brasileiro não quis mais que os americanos aqui fizessem experiências. Bom, isso é o fim da história? Não. Aí é que está, é por isso que existe a teoria da conspiração. É que esta não é o fim da história. Oficialmente parece que é. Mas acontece que em 78, na África, no Zimbábue, estava assumindo o comando desse país, do Zimbábue, Jack William Petrie, comandante da Ordem do Império Britânico. E este Jack William, esteve na posse de Jimmy Carter. Eles eram amigos, o William era inglês. E estranhamente, tudo que aconteceu na Ilha de Colares em 77 passa a acontecer no Zimbábue, na África. A mesma história, as mesmas luzes, os mesmos pontos de luz, a mesma história. A única diferença é que o que aconteceu na África foi que, no final das experiências, todos os militares que estiveram envolvidos desapareceram. Segundo os relatos dos ufólogos, estas pessoas foram abduzidas. Segundo os teóricos da conspiração, estas pessoas foram transferidas e silenciadas para que não contassem aquilo que viram, pois talvez possam ter visto um pouco mais do que os oficiais brasileiros tenham visto aqui. Talvez os oficiais brasileiros não tenham visto o suficiente. Bruxo, mas tem a história que o Urangê Holanda viu um ser que ele não soube explicar o que era. Sim, e logo em seguida a operação foi cancelada. Era necessário mostrar para o Urangê Holanda que ele fizesse com que ele acreditasse que estava vendo um ser do outro planeta. Isso era necessário,
porque a melhor forma de contar uma mentira é se você realmente acreditar nela. E o Urangê Holanda pode ter sido vítima desse tipo de coisa. E quando ele contou a sua história para a revista UFO, talvez tenha revelado ao mundo coisas que algumas pessoas não gostariam, que foi a confirmação de um oficial, do Exército, da Aeronáutica. Mas bruxo não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas nós não sabemos o que o Urangê Holanda tinha para contar depois que ele fez a sua declaração, porque um mês depois ele é encontrado morto. Tá bom, gente? É estranho? É. Teoria da conspiração é algo bem estranho. Muitas coisas acontecem através de cortinas de fumaça e nós não conseguimos descobrir o que é fato e o que foi um fato criado. Podemos acreditar em vida em outro planeta? É claro que podemos acreditar. Podemos acreditar que elas interferem aqui no nosso? Também podemos acreditar. Mas a maior das vezes, quem interfere aqui na nossa história somos nós mesmos. E sobre isso, há 2.400 anos, um homem escreveu. Ele foi o primeiro homem que escreveu sobre a teoria da conspiração. Eu volto outra hora para contar mais uma história, para depois revelar quem é esse cidadão que há 2.400 anos, ou seja, 400 anos antes de Cristo, já sabia da teoria da conspiração. Meu abraço a todos vocês.